Nós estamos iniciando novamente e já a caminho da, acho que 300 e não sei quantas reuniões, doutor Pedro Osório. Ou seja, nós estamos então há um bom tempo praticamente repetindo o que já se tornou quase que um ritual, né? O que é esse ritual que nós praticamos aqui? O nosso ritual é inventariar as nossas ideias para tentarmos examinar se foi possível avançar no curso da semana anterior sobre aquilo que nos perturba desde a primeira vez em que viemos aqui, que é tentar compreender como funcionam os mecanismos que nos permitem, inclusive, estar fazendo o que estamos fazendo aqui, que é filosofar, né? Que se o propósito nosso é investigar a respeito das nossas competências, nada melhor do que fazer um inventário do que nós temos à disposição, então, para que isso seja feito e para que o objetivo que traçamos, então, seja possível. E talvez a primeira questão que tem nos perturbado aqui diga respeito à capacidade que nós temos de pensar sobre esses problemas. Porque na medida em que nós estamos tentando entender a habilidade que está sendo colocada em ação aqui é a habilidade do pensar. Então, se nós temos uma habilidade que nos permite pensar, a primeira pergunta que nós estamos tentando buscar destas nossas dúvidas, então, é o que é preciso para que essa atividade possa ser exercida, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos aqui, e eu acho que aí talvez esteja a maior dificuldade de todos, nós temos aqui, então, como instrumental agora dessa investigação, a primeira coisa é que nós temos já formado uma capacidade de pensar. Essa capacidade de pensar, ela foi formada quando? Desde o momento em que teve início a nossa existência. Todos nós aqui somos resultados de um conjunto de experiências que compõem aquilo que somos. E este conjunto de experiências que compõem aquilo que somos é o que constitui, então, a capacidade de pensar que nós utilizamos hoje. E essa capacidade que nós utilizamos hoje, então, ela se defronta com algumas dificuldades que precisam ser ordenadas para que possamos tentar entender como ela funciona. A primeira delas, que essa capacidade, então, de pensar, nossa, foi orientada pela natureza. Nós, o ser humano, com essa sua aptidão natural de pensar, ele estabeleceu um conjunto de relações com a natureza, e desse conjunto de relações que ele estabeleceu com a natureza, ele aprendeu a pensar fazendo uso dessas relações. E como isso ocorre? Esse homem que pensa é também, e ele percebe já imediatamente quando começa a refletir a respeito da capacidade de pensar, é um homem que sente. E o homem que sente, então, utiliza as sensações que a natureza lhe provoca para, ordenando essas sensações, servirem de referência na sua atividade de pensar. Então o homem percebe que o sol nasce um dia num determinado ponto. No dia seguinte ele descobre que o sol voltou a nascer naquele ponto. E com o conjunto das experiências que ele vai acumulando, das sensações que recebe, que são as sensações luminosas desse astro rei, né? Ele percebe então que a natureza, em certo sentido e de certa forma, em certas circunstâncias, tende a repetir-se. E desse conjunto de repetições, então, ele começa a construir um ambiente que ele passa a utilizar, então, como referências, né? Para, então, agora, não mais ter que esperar o dia seguinte para o sol nascer para ter certeza que o sol nasce, mas para, a partir das experiências que acumulou, saber que no dia seguinte o sol vai nascer. Então, aquilo que nós chamamos de conhecimento, na verdade, é um conjunto de experiências que nós acumulamos na nossa experiência e que serve de referência para que possamos pensar. Bom, de maneira assim bem
simplificada, obviamente que seria necessário, quem sabe, fazer outras considerações, mas para pelo menos dar o pontapé inicial para essa nossa reunião de hoje, né? O que nós temos, então, agora que levar em consideração se nós chegarmos, então, e me parece que é possível, depois dessas 300 reuniões, pelo menos, chegar a um acordo a respeito disso, né? De que nós aprendemos com as experiências e que esse conjunto de experiências que incide sobre a sensibilidade humana, que causam sensações ao homem, fazem parte do acervo, então, de referências que o homem utiliza na medida em que ordena para pensar sobre o mundo em que vive. Então, acho que se nós podemos concordar com esse ponto de partida, a primeira pergunta que tem que ser colocada, então, em ordem aqui é a seguinte. Primeiro, se o homem pensa o mundo da natureza a partir das sensações, e se o homem, no mundo da natureza, quando eu falo mundo da natureza, eu estou falando uma redundância, mas é bom para pelo menos deixar claro esse assunto que eu estou tentando colocar. Quando o homem fala sobre a natureza, e ele fala, então quando o homem organiza o sistema de inteligência orientada pelas sensações que se dão com a natureza, a partir dos fenômenos que a natureza, então, lhe causa, a primeira questão que tem que ser colocada em ordem é a seguinte: o homem se encontra num determinado ponto deste mundo da natureza e os fenômenos se encontram em um outro ponto. E que é preciso levar em consideração como esses processos ocorrem. Porque as relações do homem com a natureza, elas se dão em momentos distintos. Você veja o seguinte: quando o homem faz uso das sensações tato, olfato, gosto, audição e olfato, quando ele faz uso dessas 4 sensações que são orgânicas, as relações dele com a natureza são relações imediatas. É necessário que o fenômeno, com exceção da audição, né, mas a relação do fenômeno vibratório é imediata, né? Pode ser que o fenômeno que causou tenha que ser levado em consideração, mas há uma relação imediata entre o homem e os fenômenos. Então, esses são os primeiros elementos constitutivos do sistema de inteligência que o homem utiliza para ordenar os seus sentidos, as sensações orgânicas. Porque elas são imediatas e elas se relacionam organicamente com o homem. Estas 4 relações orgânicas, elas se relacionam com outras 2, que são internas ao ser humano. Não sei como isso ocorre, quais são os processos que são necessários para que isso seja possível, mas é possível perceber no homem 2 grandes comandos da natureza, que são o comando imediato, que ele deve sobreviver a qualquer custo, e um segundo comando que diz que ele deve, então, se reproduzir permanentemente. O homem se reproduzir no sentido orgânico. As células humanas estão permanentemente se reproduzindo, tanto que se esses processos cessam, o homem morre, né? Então ele tem um comando de sobrevivência e reprodução que são endógenos. E que no plano daquilo que o homem utiliza para ordenar, então, um sistema de relacionamentos baseado nas sensações, o homem percebe a existência racionalmente, então, dessas sensações através das sensações de prazer e dor, que poderiam, de uma forma ou outra, estar vinculadas, então, com esses comandos orgânicos que asseguram a existência da vida humana. Então, essas 2 relações endógenas, com essas 4 exógenas, que são imediatas, constituem o primeiro acervo de informações do homem que serve para compor, então, aquilo que nós chamamos de experiências. Esse conjunto de experiências, então, agora eles passam a ser ordenados com auxílio de um outro sentido, que esse sim precisa ser interpretado, porque ele é extremamente complexo, que é o sentido da visão. Na medida em que o homem recebe sensações orgânicas, ele, de outro lado, ele consegue pôr em ordem sensações que não são tipicamente orgânicas, que são as sensações transmitidas através da retina, que são as informações visuais. Como funciona o sentido da visão? O sentido da visão ele funciona através de um processo lógico de ordenação de diferentes tamanhos de ondas de luz, que a retina capta e que de uma forma orgânica, então, a partir da captação, ela transmite ao cérebro, e que a partir da transmissão desses diferentes tamanhos de ondas de luz no cérebro, ele ordena em diferentes regiões, e da ordenações em diferentes visões, ele põe em ordem aquilo que nós chamamos de forma do mundo, né? A forma exterior do mundo que o homem percebe pela visão. Só que estas informações visuais que o homem recebe, neste complexo orgânico, que tem a retina como intermediária, elas precisam de escalas que nós não temos ainda como medir corretamente, porque como todo o universo se move, né, e como a luz utiliza-se de certos recursos
da física para estabelecer relações, tem-se lá que a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo, mas só para nós levarmos em consideração, então, o exemplo das estrelas, a informação visual que a retina recebe sobre a existência das estrelas e o homem, ela tem uma escala de tempo, né, que nós podemos chamar, em algumas delas, em milhões de anos. A estrela polar está a 230 anos. Então, a informação visual que eu recebo da existência da estrela polar é uma informação visual que partiu de lá em 1780. Ou seja, para que eu tenha a informação visual da estrela polar de hoje, eu teria que viver mais 230 anos. Então, sob o ponto de vista do universo que nos é exterior, sob o ponto de vista daquilo que nós temos então como entendimento de planeta e de parte do universo do qual fazemos parte, nós precisamos de escalas fantásticas e que jamais telescópio algum vai conseguir reproduzir, porque na verdade o movimento todo, o universo todo estando em movimento, esses movimentos sendo disformes, nós sequer podemos ter certeza de qual a origem dessa fonte luminosa em função dessa complexidade de movimentos que sequer dominamos e que Einstein ali na teoria da relatividade levou para a física e fez a revolução que fez, né? Talvez ainda não completa, né? Porque a filosofia não entendeu as ideias de Einstein. Ela foi compreendida pela física, né? E talvez nem na totalidade ainda. Mas o que eu gostaria de dizer para todos, então, para dar início essa nossa primeira fase da reunião, é isso. Se é possível, então, concluir alguma coisa a respeito das nossas discussões aqui sobre a capacidade de pensar, é possível afirmar, então, que pensar é relacionar. Pensar é relacionar. E na medida em que nós constituímos um sistema de relacionamentos, então nós temos uma ferramenta que serve de modelo para pôr em ordem o mundo da natureza e aí servir então esse mundo da natureza agora como referência da organização das nossas da nossa inteligência. Júlio, fica à vontade. Pode passar. Não, tem problema. Está desculpado. Então vocês vejam que nós temos um sistema que serve de modelo. Nós pensamos porque relacionamos, nós temos um modelo que ele é impreciso, porque as únicas informações imediatas que a inteligência humana tem são dadas por 4 sentidos, e as informações mais importantes que o ser humano utiliza para constituir o sistema de inteligência não são imediatas, elas precisam de uma escala de tempo, porque elas se propagam por ondas luminosas, e talvez a luz então seja a grande responsável pela constituição do nosso sistema de inteligência, como é nas plantas, né? Que constitui, dá o primeiro start, passa as primeiras informações para que a planta possa cumprir a sua missão orgânica e dar início à vida, né? Então a luz é a principal referência que nós utilizamos para constituir o sistema de conhecimento, imprecisa, distante, não é atual, né? E que nós temos então agora que, se nós quisermos seguir refletindo sobre o mundo da natureza, nós vamos ter que a cada vez mais refinar então estas referências que nós utilizamos, né? Hoje nós temos outras referências, os físicos utilizam outras. A eletricidade, a descoberta da eletricidade talvez seja a maior descoberta que a ciência fez, porque junto com as informações da luz e da eletricidade, então agora permite o homem investigar universos jamais imaginados e produzir máquinas que jamais imaginamos que um dia existiriam, como nós produzimos hoje a partir da eletricidade, né? E das informações da luz, fibras ópticas e assim por diante, que o homem cada vez mais utiliza para pôr em andamento todo o sistema de inteligência. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Então, nós teríamos que buscar dividir nas nossas reuniões as investigações para tentar agora separar um pouco esse conjunto de temas. Eu sei, por exemplo, que o Leonardo tem, de forma muito fundamentada, tem algumas preocupações, mas que, na verdade, eu acredito que a gente deva, inclusive, levar essas preocupações do Leonardo adiante, mas eu imagino que talvez fosse necessário antes pôr em ordem estas outras questões. Porque como é que eu vou me enveredar agora para tentar examinar o homem em sociedade se eu não conseguir sequer ainda entender como funciona o homem que existe dentro de mim? O homem que está presente na minha personalidade e na minha inteligência. Então, acho que o grande esforço que todos nós temos que fazer aqui no grupo de estudos, primeiro é tentar separar esses âmbitos. E o método, então, que me parece adequado, seria, então, separar em 3 homens diferentes para serem pensados aqui. Porque aí, se nós conseguirmos separar esses 3 homens diferentes, nós temos condições, então, de pelo menos perceber quando nós não vamos a lugar nenhum. E que é quando nós vamos tentar investigar o homem em ação.
Porque se nós não conseguimos saber aonde vamos, como vamos tentar descobrir aonde vão os outros, né, doutor Pedro Osório? Que é a tentativa, eterna tentativa da filosofia, né, que se enveredou para esses caminhos. Então nós teríamos que investigar, primeiro, o homem que sente, o homem orgânico, dentro daquilo que é possível, então, pormos em ordem, sem pretensão nenhuma de fazer ciência, aqui no sentido de investigar agora o comportamento das células, nos líquidos, no sólido, não é essa a nossa intenção, mas tentar investigar como funciona esse sistema de inteligência que a gente percebe que existe. Porque se não houvesse um sistema de inteligência orgânico no ser vivo, não haveria vida. Aliás, a ausência de inteligência orgânica, no sentido orgânico, porque existe uma outra inteligência, que um dia ainda nós vamos ter que investigar, que é a inteligência que está presente em todo o universo, em todas as partículas, né, do universo, em tudo aquilo que se manifesta enquanto parte do universo. Mas nós estamos investigando a inteligência orgânica, então o homem que sente. Depois nós teríamos que investigar o homem que pensa. Então agora é o homem que relaciona. Veja, é o homem que sente porque é orgânico, o homem que pensa porque relaciona. Nós temos que dar por superada essa discussão se pensar em relacionar ou não, porque sem isso não seria possível, inclusive, partir das primeiras relações, né? E depois, então, se for relevante, e eu acho que eu tenho certeza que nós temos condições de dar uma grande contribuição na área do direito, da antropologia, da sociologia, da teoria política, na medida em que nós isolarmos o objeto material e o objeto formal dessas ciências. Porque é possível falar de uma ciência onde participa o homem. Mas aí nós precisamos, então, primeiro pôr em ordem dois ambientes que são extremamente distintos e necessários. É necessário primeiro nós constituirmos, então, um sistema formal de inteligência. O que é o sistema formal de inteligência? As relações que se estabelecem no mundo da natureza, que nós utilizamos para pensar, para então depois sabermos quando o sujeito fala, do que ele está tratando. Então, o objeto formal da ciência são as relações entre todos os fenômenos da natureza. E depois o objeto material de cada uma delas. Enquanto o objeto formal é universal, ele faz parte... Porque cada sujeito tem, uma estrutura formal de inteligência. Quando eu falo, quando eu penso e quando eu ajo enquanto ser humano, é porque eu constituí no conjunto das experiências que eu tenho da minha vida uma estrutura formal de inteligência. São as relações que eu estabeleço entre todos os fenômenos. Então, nós vamos tentar, então, estabelecer aqui um conjunto de ideias que eu acredito que podemos unificar para tentar buscar uma estrutura formal única naquilo em que for possível. E depois, então, trabalhar com a estrutura material, então, de cada um desses ambientes. Por exemplo, é possível, então, quando nós pormos em ordem esse sistema de inteligência, investigar qual o objeto de cada uma destas ciências. O que o direito tem como objeto material? Quando nós formos examinar agora a antropologia, né? O que a antropologia tem como ambiente formal do seu sistema de inteligência? Material, desculpe. Quando formos falar da sociologia ou da ciência política e assim por diante. Porque na medida em que nós conseguirmos estabelecer esse sistema de relacionamentos, nós conseguimos pelo menos saber quando estamos tratando de uma coisa ou de outra. Porque o grande problema da filosofia é que a filosofia sempre colocou todas essas questões num exame como se ele fosse único, e que fosse necessário resolver isso na sua totalidade. É possível resolver na totalidade, então, mas desde que se tenha um conjunto de referências, de pontos de partida que componham essa totalidade. Porque a totalidade que a filosofia trata é uma totalidade construída na cabeça de cada filósofo. Então, essa é a razão pela qual o filósofo tem dificuldade de dialogar, porque cada um constrói uma totalidade. Uma estrutura formal em que muito daquilo que ele chama de referência material, de conteúdo material do seu sistema, está fundamentado não em fenômeno, mas em crenças. Naquilo que ele acredita que deveria ser e não naquilo que ele efetivamente consegue demonstrar a existência através de um discurso lógico. Então, essa é a razão pela qual eu acho que ainda nós não deveríamos nos enveredar para esse terceiro momento. Embora eu, sinceramente, desculpe minha falta de modéstia, me sinta preparado. Eu estaria preparado hoje, acredito, né, para fazer esse debate
porque eu imagino ter colocado, pelo menos para o meu sistema de inteligência, em ordem essas distinções. Eu sei quando estou acreditando e eu sei quando estou tentando demonstrar a existência de um fenômeno material que se apresenta e que a sociedade é um fenômeno que tem um conteúdo material. Pois tem o homem, né? Para que matéria maior do que essa? Né? Doutor Pedro Osório, nosso grande mestre. Pois. O senhor está com a palavra, então. Isso aqui é um resumo, né, do que vem sendo feito ao longo desses anos. Não é pode até se discutir a consistência completa de todas as pilastras, né, os apoios dos quais nós temos socorrido ao longo da formação desse discurso. E, em grande medida, ele não deve causar espanto, porque, na verdade, em nenhum momento se negou, ou alguém sustentou aqui, que o ser humano, o homem, poderíamos recuar lá, né, para o ser vivo, né, para os vegetais até, né, para ir mais longe, o mineral. Mas não, o conhecimento que obtivemos, notícia, e que não deveríamos suspeitar dele, mas chegamos ao ponto de colocar em questão os primeiros passos, não a metade da nossa trajetória, lá adiante, estamos agora aqui no Nirvana, não sei onde, mas e quando você chegou até aqui? Você está seguro que chegou? Ou você imaginou que fez esse percurso apoiado numa navegação, pelo menos racional, né, sustentável? E se esse cuidado tem havido, numa medida que talvez não seja o suficiente para se dizer, eis aqui um organon. Nada está assentado suficientemente para arredar hipóteses futuras. E esse futuro começa agora mesmo, daqui a um minuto, um integrante nosso, ou um cidadão que está nos ouvindo, um filósofo aí, ele pode levantar de lá, vocês estão equivocados, vocês queimaram uma etapa aqui. Então, o homem se relaciona exatamente, quando ele entra em estado de observação dos fenômenos que o cercam, cuidado, os fenômenos não nos cercam, nós recolhemos da fenomenologia um ambiente, como diz o Paulo, que nos induz com uma boa margem de segurança de que tal coisa deva ocorrer, ou que ocorreu necessariamente por não sei onde. Mas não há uma garantia absoluta que descobrimos aqui, né, a arte de navegar no escuro. Mas é um andar. Se alguém tem, né, e acredito que tenha, colocações mais ousadas ou refutadoras, né, pode vir, não há problema nenhum, ninguém está aqui sustentando, né, o conhecimento total, o conhecimento global. Né. Mas o momento em que, quando ele falou, o doutor Paulo e o grupo têm falado em relações, que parecem um absurdo, mas relaciona relações do homem, do ser inteligente, né, racional, com umas coisas. Sim, nessa observação ele vai e vem e está o quê? Relações e comparações, deduz, induz e seleciona esse ir e vir, que não é uma novidade para nós. Né? Carlos Cóssio, um espanhol, um castelhano, né? Amigo. Né? Amigo por quê? Porque é um amigo do saber, não é? Então,
o Carlos Costa já disse, é um ir e vir do sujeito Sensações. ao extrato. Ao Dasein. Aqui, isto. Ou Dasein. O Dasein. Aqui, nesse ir e vir, ele ou reforça suas convicções, ou as modifica. Que modificar é enriquecimento também, porque afastou algo. Então vamos construindo nesse ir e vir. Por isso que Bachelard e tantos outros disseram, né? E por que não de outra maneira? Então não tem nada definido. Né? Mas até para dizer que nada está definido, é um dos primeiros motivos de um encontro filosófico. Porque não podemos negar a existência nossa aqui, né? E que estamos a esta hora preocupados aqui, que quem observar esse ambiente há de perguntar, mas afinal de contas, e o Lucas, há motivos de sobra e exemplos de o Lucas nos trazer a contribuição fabulosa aqui, porque ele não está ainda afetado por uma camada enorme de dúvidas, de crenças que já estão superadas ou que voltaram a ter consistência. E ele é desculpe dizer isto, né? Mas ele é um mensageiro que nos dá uma contribuição enorme, como um outro que aparecesse vindo não sei de onde, que chegasse e dizer, eu tenho 500 anos. E que tivesse mesmo uma pessoa assim, encontrássemos. Que coisa maravilhosa seria conversar com ele, como já se fez aqui, quando o cacique estávamos curiosos, o grupo, na pessoa de um dos nossos grupos, não vou mencionar porque não há necessidade disso, que perguntou a ele, e qual é a hora que tu te alimenta, que tu come? Perguntou para o índio, e ele ficou nos olhando, interrogativo, assim, né, com calma, mas profundamente abalado. Me perguntaram a ele que hora que ele come, quando que ele come, realmente. E ele não demorou muito e disse, bom, eu como quando tenho fome. Que coisa, né? Então nós que comemos quando temos tempo, quando temos oportunidade. E muitos não comem por falta não só de oportunidade, do que comer em determinado momento. Então, eu tenho minhas críticas quanto a esse sistema aí. Isso, minhas críticas quanto a esse sistema aí, eu como quando eu tenho fome. Eu acho que ele desconstrói o sujeito, desconstrói as organizações, o pensamento. E mais ainda, talvez num plano, por exemplo, pode dizer-se também, já é um tanto ideológico, mas pode dizer-se, eu como quando tenho apetite, e também um outro de muita importância, mas pode se quando educar, tenho alimento à minha disposição. Pode se educar o apetite, né? Estabelecendo um ordenamento para ele. Mas suprimir Sim. não é possível, porque quando está quase se acostumando, morre. Até agora tem ocorrido isso. Então, o nosso filosofar não pode desprender-se. Como o próprio dizer aqui, outra coisa que me incomoda, eu essa semana até me detive bastante no reino animal. Na minha programação costumeira da semana, eu dei uma modificada, fui para o reino animal, fui para os canais segmentados do reino animal, e o que mais me chamou a atenção nessa história toda, porque eu diverjo do Paulo que o animal tem uma inteligência, né? A inteligência para mim é aquela condição que deixa o sujeito, o animal, qualquer coisa, acima do limite do que constrói ele, né? Daí é o que o Paulo coloca, quando se pensa. E eu peguei um programa, um estudo, né? Esses programas do Animal Planet, Discovery, sei lá, os caras ficam um bom tempo da vida deles observando, sem interferir, né? O que é mais importante, sobre o guepardo. E a caça dele é o cervo. E em um determinado momento do programa eu disse, eureka, é isso aí pra mim. Não traz geneticamente, não há passado
uma inteligência, né? E a natureza, e isso me incomoda, a natureza dá, mas quem é essa natureza? É Deus, ela é física, ela é química, ela é biológica, né? Quando a gente diz a natureza dá, a natureza determina, a natureza compõe. E esse fato, assim, rápido aqui, para fazer que na minha defesa, que eu digo que assim, não há inteligência, no animal jamais vai haver, isso aí ele traz, sabe, por instinto de sobrevivência, e é necessário que ele tenha um limite, né, para não haver superpopulação de tal animal, ou menos desse, ou menos daquele, há um limite, porque se houver inteligência, provavelmente o leão abriu um sindicato, sabe, dominaria o reino animal ali, né, porque é poucos que vão lá enfrentar um crocodilo dentro da água. O leão vai lá e enfrenta, o hipopótamo está caído ali, e tem imagens, a gente vê no Discovery ali, fantástico, vai, e o crocodilo foge dele, né? A capacidade de força dele. Mas, então, vamos utilizar, porque a gente não sabe quem deu essa condição a nós, ao animal, a natureza lá. O guepardo é o mais veloz de todos os animais, mas ele não tem resistência para correr. Pô, essa resistência que não foi dada a ele é para possibilitar a presa dele algum dia escapar, porque senão ele vai devorar todas. Se ele é mais rápido do que tudo, chega uma hora que... Né? A natureza deu aos servos a possibilidade de confundir o guepardo. Confundir. Que é esse ponto que me chamou a atenção. A cabeça do guepardo, pela velocidade dele, que daí, tamanha velocidade dos olhos, ele não tem um óculos para pôr ali, ficaria embaçado, deu condições dele, a retícula, tudo, se adaptar à velocidade dele. E a cabeça dele não se movimenta, por causa do pescoço, ela fica, é mecânico aquilo ali, é um projeto arquitetônico da natureza, essa dita natureza, para ele não perder de vista jamais a presa, porque senão a cabeça vai aqui, aquela velocidade, o Paulo fala dos olhos aí, né, chega em um determinado momento ele... Mas também a natureza propôs ao servo, às vezes, confundir o guepardo. E ele fica confuso e ele não sabe o que fazer. E ele começa a pular. Pula. Ele pula. E nesse momento o guepardo começa a movimentar a cabeça. Sabe? Se perde e pronto. Então eu fiquei pensando, bom, se isso acontece há milhares de anos, o guepardo, se tivesse inteligência, ele dizia, não adianta tu pular. Tu pula em menor velocidade, não precisa nem correr, é só eu parar e ficar... Porque daí quando ele pula, ele não tem velocidade. E o guepardo, com a velocidade dele, não consegue suplantar aquela técnica evolutiva de preservação. Os mágicos fazem a mesma coisa. Então, assim, o que eu digo assim, a inteligência para mim seria o guepardo perceber que esse fenômeno existe. E digo, não, só um pouquinho. A partir de agora não adianta tu pular, eu vou te pegar, porque quando tu pula, tu diminui a tua velocidade, né? E a partir disso eu vou... Mas então tudo eu acho que as coisas têm um entendimento, uma possibilidade e a inteligência no homem também, né? Eu não sei, eu não acho o ser humano tão inteligente assim como a gente pressupõe, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade completamente limitada de entendimento das coisas, do mundo. Né? Eu não acho a gente tão genial assim como a gente pensa ser, sabe? Não estou dizendo que a grande... Estamos de acordo. Sim, eu não acho que a gente seja tão genial a ponto assim, quer dizer, começamos o século XX na carroça e terminamos no foguete, né? Isso aí foi um precedente histórico na humanidade, que tu começa lá na carroça com os burros. É um aprimoramento tecnológico. Sim, mas é um aprimoramento tecnológico, a tecnologia envolvendo... Descobertas, a eletricidade, o homem dominou a eletricidade. Não mudou o homem. Se o homem não tivesse dominado a eletricidade, nós estaríamos andando de carroças. Aproveitando que no máximo a vapor. Esse teu comentário a respeito dos animais, essa semana eu peguei na televisão uma reportagem sobre a inteligência coletiva, que é uma espécie de inteligência não necessariamente ligada ao cérebro, ao acúmulo de conhecimento. Aí que vem aquela inteligência genética, aquela coisa assim. Ela tratava principalmente o assunto assim, em três segmentos, né? Que é o bando de pássaros, assim, uma colônia de formigas e um cardume de peixes. Né? Por que o cardume de peixes como é que eles sabem que tem que seguir tal coisa? Ou a formiga, ou então ou a os pássaros, né? Eu gostei muito especificamente da explicação do estudo, né? Onde chegou o estudo sim, com relação aos peixes e às formigas, principalmente.
As formigas, elas quando acham, uma delas encontram um determinado local onde tem alimento, fartura de alimento, então lá da colônia até aquele local, elas se dirigem praticamente sozinhas, 2, 3. Algumas tomam um caminho mais longo e outras um caminho mais próximo, mais fácil, mais acessível aquilo ali. Aí por que com o passar de um curto período de tempo, todas elas vão pelo caminho mais curto e não pelo mais longo? Seguiram as que percorrem o caminho mais curto, mais fácil, mais acessível. Aí, quando elas percorrem o caminho, elas deixam um odor, um feromônio, que fazem com que as outras as sigam. Por que aquelas preferem seguir o caminho mais curto? A maioria, e bem no fim, todas seguem o caminho mais curto. Porque, justamente pelo odor, né? O caminho mais longo, ao passo que o tempo vai passando, o ar vai disseminando aquele odor e fica mais difícil de tu seguir aquele caminho. O caminho mais curto, ao contrário, permanece o odor, o feromônio mais aguçado. Então, obviamente que a maioria vai seguindo ali onde o feromônio é mais evidente. Né? E acaba que a colônia inteira vai seguindo aquele caminho. Né? Os peixes, mais ou menos parecido. Eles pegaram, por exemplo, construíram um peixe bem semelhante a um determinado cardume e colocaram dentro de um aquário. E com um imãzinho embaixo que eles faziam aquele peixe andar no aquário. Assim. E colocaram 3 peixes com aquele, junto com esse peixe construído por eles ali. E colocaram uma porção de larvas assim, no fundo do aquário, um alimento, uma iguaria, né, para os peixes. Aí fizeram com que aquele peixe, aquele que eles construíram, fosse até essa porção de larvas. Os outros 3 seguiram automaticamente. Só que quando chegou nas larvas, eles desviaram o peixe lá para outro lugar onde não tinha nada. Os 3 acompanharam ele e foram lá. E, consequentemente, não comeram as larvas. Só que depois colocaram 10 peixes junto com aqueles e fizeram o mesmo processo. Aí desviaram ele para onde não tinha alimento. 2 foram com ele e os outros todos foram nas larvas e começaram a comer. Colocaram mais peixes e aquilo. Então não adiantava aquele ir lá onde não tinha, um determinado local onde não tinha alimento, os outros todos. Uma inteligência coletiva. Não necessariamente porque tem que ter um grande cérebro. Até porque o peixe não tem nenhum. Não, eu acho importante isso aí, Paulo. Por exemplo, assim, ó, que tu levanta questões importantes assim para a gente discutir. Eu acho que também é importante trazer exemplos, né? Claro. Por exemplo, eu acho que a gente fica sempre num trio aqui, fala o Dr. Pedro Osório, eu fico curioso em saber aqui, ali, o que pensa, o que pode mas Leonardo, para avançar, trazer a experiência deles, o que eles Leonardo, escutam, assim, né? Eu penso assim, eu não resta nenhuma dúvida da importância dessa questão. Eu só acredito assim que ainda não chegou o momento da caminhada. Se nós efetivamente temos a pretensão de levar os nossos trabalhos adiante para outras áreas do saber humano, é necessário, antes de qualquer coisa, nós nos prepararmos. E nós ainda não estamos suficientemente cientes das provisões que dispomos. Então, me parece que esse é o problema. Na medida em que nós conseguirmos resolver isso, todos os demais temas serão relevantes aqui. Agora, como nós estamos dedicando apenas 1 hora nos sábados, esse tempo é bastante precioso. Então nós precisamos racionalizar o uso desse tempo, porque depois, o restante da semana, nós individualmente temos disponíveis para então fazermos essas outras tentativas, que são válidas. Mas eu imagino que aqui a tentativa tem que ficar ainda focada um pouco nesta parte preliminar aqui. Porque eu penso assim, a filosofia, o dia que o filósofo não conseguir explicar os seus sistemas para uma criança, ele não consegue explicar para ninguém mais. Na verdade, não é nenhum absurdo o que eu estou dizendo aqui, porque nós estamos ainda engatinhando na tentativa de dominar o nosso sistema de inteligência. Mas vamos... E aí o problema todo, Leonardo, é assim, realmente, aqui você... como eu diria assim, para deixar clara a ideia, você insiste, esse é o termo, insiste em ignorar uma questão que você sabe que precisa ser resolvida. Por exemplo,
nós temos que entender de uma vez por todas, essa distinção entre um sistema de inteligência de sentidos e um sistema de inteligências de ideias. E tudo isso se processa no homem. É difícil fazer essa separação. É, na verdade, quase impossível fazer essa separação. Por que que é quase impossível? Isso eu iniciei falando aqui hoje no nosso encontro. E a prova de que esse assunto não está resolvido é que deveria ser o primeiro ponto a ser abordado por qualquer um de nós aqui, então, para seguirmos adiante nas nossas discussões. Nós precisamos fazer um exercício para nos livrarmos de um processo histórico da nossa existência que corrompeu o nosso sistema de inteligência. Por quê? Porque nós desaprendemos, ou nós fomos educados a não usar a inteligência de sentidos. Por que isso? Porque nós fazemos parte de uma cultura, sistema de inteligência de sentidos, então agora vamos dar um nome para ela, inteligência moral. Claramente é dessa forma que tem que ser tratado. Inteligência de sentidos, inteligência moral. Por que que eu digo inteligência moral? Inteligência de ideias. Por que que é uma inteligência de ideias? Porque então elas são as referências que a civilização usa para pensar. Mas, Paulo, isso aí 5 séculos antes de Cristo, Platão já foi o cara que levantou essa questão. Se ele levantou, não resolveu, tanto que estamos até hoje. Não, tu não pode afirmar que não foi resolvido. Não foi. Talvez, no teu caso, para ti não foi. Nós temos que considerar que para outras pessoas esse sistema está resolvido. Quando tu fala aí nos 5 sentidos e coloca mais 2, está em Aristóteles na sequência, os apetites e as paixões na ética. O que tu está discutindo lá, 5 séculos antes de Cristo, o Platão deu chute, o Aristóteles seguiu a trilha. Mas por isso que eu disse que não dá para te desconhecer os fatos históricos da filosofia, ignorar, dizer que toda a filosofia está perdida e não responde nada. Não, a filosofia tem... O Hegel responde. Lê Hegel, agora dentro do contexto de pensamento dele. Claro. Que não é o que cada não é o filósofo nosso. é um sistema. Sim, mas que não é o nosso. Aqui, isso aqui é um sistema. Pois é. Nós estamos dentro de um sistema. Leonardo, aqui ó, nós precisamos... Tentando resolver um único. Tem outros tantos para serem resolvidos. É que quando nós falamos de inteligência moral, nós utilizamos que categoria? O que está sendo colocado então de conteúdo nessa ideia? É que a inteligência moral é o resultado do processo civilizatório. Vamos pegar um exemplo da civilização ocidental cristã. De que forma essa civilização organizou um sistema de convivência humana para organizar a sociedade em que vive? Em primeiro lugar, então, percebendo que existem apenas 2 sentidos humanos que podem ser submetidos a um sistema de controle de ideias, que é, então, esses comandos da natureza de sobrevivência e de reprodução, os sistemas religiosos, eles invariavelmente agem da seguinte forma. O primeiro momento você ameaça então o indivíduo, o homem, com a possibilidade da morte, da destruição ou do castigo eterno, né? São as ideias que mais povoam nossos pensamentos. Quando nós começamos a construir um sistema de ideias para pensar, nós começamos a construir um sistema de referências que nós utilizamos então para tomar decisões. E talvez o maior terror do homem, quando ele percebe então agora esse mundo da natureza, essas relações que se estabelecem, é com a morte. Então normalmente os sistemas religiosos te ameaçam com a morte, se não depois de morto, até antes de morto. Tem sistemas que se mantêm implacavelmente pelo uso da força como um sistema de dominação religiosa. Na medida em que a sociedade evolui, a convivência social, não é possível você matar todos os dias para submeter um sistema todo. Então o que você faz? Você submete o prazer a um sistema de controle. Qual é o prazer maior da existência humana? É o prazer do orgasmo, que é o comando maior da reprodução, que agora ele não é mais endógeno ao homem, agora ele se manifesta na natureza enquanto espécie, preservação da espécie. Aí você coloca esse sistema sob o controle do sistema religioso. Então o que a igreja faz? Até hoje, embora as pessoas não percebam de forma clara o que está por trás deste ato, quando você leva alguém para o batismo, que você passa a água, lava a pessoa, você está purificando a pessoa porque ela foi produzida pelo sexo, pelo prazer, pelo orgasmo.
Então você lava, você batiza a pessoa. Porque todo o sistema de controle religioso da civilização ocidental cristã está fundamentado na ideia de pecado do sexo. De pecar contra, né? E quando, na verdade, é a maior dádiva humana, o que garante a sobrevivência da espécie, inclusive, né? Então, mas ela submete esse sistema a um controle de ideias. Então, a civilização moral que eu falo é a civilização que utiliza o sistema de referências que nós utilizamos para pensar o convívio em sociedade, mais as categorias de inteligência que são constituídas, então, por esses pressupostos religiosos, que se confundem no sistema de inteligência agora com as inteligências das experiências. Então, nós temos uma inteligência moral. Essa inteligência moral, ela é artificial, porque ela vem depois da inteligência de sentidos. A inteligência de sentidos é natural, é orgânica, é cumulativa. Tanto que os psicólogos já descobriram isso há muito tempo quando falam do tal do inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é a inteligência de sentidos. É a inteligência que é constituída pelo ser vivo no curso da sua existência. Nem toda a inteligência de sentido está sob o controle da inteligência moral. Porque boa parte da inteligência moral muitas vezes nega a inteligência de sentido. E esse conflito entre inteligência moral e inteligência de sentidos constitui aquilo que nós chamamos de traumas na civilização. Então o que nós temos aqui? Nós temos um indivíduo que pensa e um indivíduo que age. E que sente. E o indivíduo que sente e o indivíduo que pensa depois age. E muitas vezes as ações não correspondem às ideias e aos sentidos. Muitas das nossas ideias não correspondem aos sentidos. Não correspondem aos fatos. Quase tudo. Nós vivemos em conflito permanentemente em função disso. Então, o que eu estou tentando propor aqui desde o primeiro momento, que foi o ponto de partida da nossa reunião, é dizer o seguinte: precisamos fazer um esforço para perceber essa divisão, para sabermos quando estamos tratando dos sentidos e quando estamos tratando das ideias. E não é um sistema que tu está propondo aí? Sim. É um sistema, é isso que eu estou dizendo, que eu coloco. É um sistema como qualquer outro sistema de pensamento. Tu diz assim, mas o que eu tô tentando, homem que sente. Mas okay. O que eu parto é da seguinte afirmação. Entender, Paulo, nós não dominamos isso. Sim, isso aí que tá. Então, tem que... Não dominamos. Se é o exercício é para dominar. Sim, se é um sistema, ele tem que ter um organograma. Ele tem que ter uma funcionalidade. Tanto que tu já determinou. Primeiro sente, pensa e depois age. Então, tu já criou um procedimento nisso aí tudo. Né? Quando tu diz que o homem primeiro sente, depois ele pensa, depois ele age. Tu está tirando a capacidade desse homem de agir em... O homem racional pensa, sente, pensa e age. Tá. Porque o homem na natureza sente e age. Sim, Paulo, mas daí assim, ó, tu está tirando da condição humana... O pensamento vem como um produto cultural, da cultura. Aí vamos entrar aqui uma fachada punk aqui no assunto. Daí eu vou dizer assim, ó, tu está tirando da capacidade humana o impulso. Não, eu estou afirmando isso. Fenômeno. O homem sente e age. Sim, tu entende? O que eu acho? O homem que pensa é o homem agora que reflete sobre a existência, é o homem moral. Mas o que eu acho assim, ó, Paulo? Tu diz que é um homem que sente, tá? Ok, vamos usar o homem que sente, né? Necessariamente, né? Porque tu está propondo essa linha de pensamento, o homem que sente, É possível. Calma lá, senão eu não consigo... Aí assim, ó, esse homem sente. Por que ele sente? Como ele sente? De que forma ele sente? Primeiro passo. Leonardo tem um outro problema. Só me dá um parênteses aqui. Por que ele pensa? Em duas palavras. É necessariamente um homem pensar? Não. E viver? O que eu proponho aqui é radicalizar nessa tentativa, porque é possível fazer isso. Sim. É possível fazer isso, ao contrário disso também. É possível fazer. Então eu preciso dominar o meu sistema para saber exatamente quando eu penso do que quando eu sinto. Porque boa parte daquilo que nós imaginamos que sentimos, nós apenas pensamos. Essa é a educação da civilização. A civilização, na verdade, ela nos impõe sistematicamente, permanentemente. Tanto que a criança, antes mesmo de desenvolver a inteligência de sentidos, nós forçamos a construção da inteligência moral introduzindo a fala. A fala deveria vir mais tarde na educação. Para mim não está claro esse sentido, se ele é orgânico. Orgânico? Se ele é imaginário. É puramente orgânico, sim, natural. Porque, assim, imaginar sem não isso é não haveria vida. Imaginar não é sentido? Aí que eu acho que... Sem isso não haveria vida. Essa inteligência dos sentidos está diretamente ligada ao homem que pensa e age. Mais ou menos como o exemplo que eu dei. Não, sente e age. A inteligência coletiva. Sente e age. Agora, a inteligência moral, que daí o homem possui, né, obviamente,
Aí é que nos distingue, que às vezes faz com que nós sigamos outros caminhos que não o da coletividade. Né? Até um exemplo é a nossa reunião aqui, né? Então eu acho que essa inteligência moral aí, que é o que diferencia basicamente sim, o ser humano dos animais. outros seres vivos, animais. Sim, sim. Porque ele é realmente o único que pensa. O homem é o homem porque é o único animal que crê. Se o homem não tivesse a capacidade de crer, não seria o homem. Outra relação de que todos. O que diferencia o homem do animal é a capacidade de crer. Sim, sim. Se concordar com isso. Sim, sim. E aí, Eu também acho que Leonardo, tu tá dando um tiro no pé. Concordo. Leonardo, contigo. sem falsa modéstia, Não eu precisa- resolvi essa nós não- questão, Nós que não na verdade estamos num ambiente de modéstia, é, né, não, Paulo? Precisa sei, afirmar. eu resolvi essa Pois, pelo questão, contrário. me parece que de forma bem clara, que nós poderíamos inclusive tratar numa reunião, Não. que é falar sobre o problema dos juízos. Na verdade, para mim essa questão está resolvida quando você expõe como funciona um sistema de juízos, porque o homem, quais são as ferramentas que o homem utiliza para pensar? Tu já utilizou... Certezas, verdades e crenças. E tu já utilizou aqui várias vezes... tá, agora tem plateia aí, agora tu me acusa diante de uma plateia. Certo? Em nenhum momento eu discordo do que tu está propondo. Eu concordo Certezas, verdades e plenamente, crenças. com certeza, tá? Porque é o que tu está propondo. Eu posso discordar. O teu caminho, caminho é teu, Sim. certo? Não, é nosso. Não, estou dizendo assim, não. Tanto que eu tô... Não, o teu caminho é teu. O teu caminho Não vem com água no mesmo barco. Mas se ele concorda, tá no meu barco agora, então é nosso. Aí eu posso ser iluminista, dizer eu não concordo com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Pronto, lá. Mas assim, Paulo, Viu porque eu digo que ele tem que fazer direito? Aí, ó, a capacidade retórica de argumentação, sim, né? Pra mim é uma questão, e eu acho que nesse ponto eu ganho adeptos. Aqui, é epistemológica. Somente. E tão somente. Entendeu? Para esse caminho, chegar ao entendimento lá e virar uma tese, doutorado, PhD, chegar e bater lá e não ter contra, não ter como refutar, para mim é epistemológico. Eu não me incomoda o que tu está propondo. O que tu está propondo é perfeitamente entendível e tudo mais, e eu sou um que digo para ti que tem que ser seguido. Agora, por exemplo, o termo inteligência, não, sabe? É que, na verdade, quando se diz a inteligência moral, a inteligência eu concordo tal, contigo, eu tô sabe? brincando. A inteligência me incomoda. Quando a gente fala nessa natureza, mas que natureza é essa? Vamos definir essa natureza, sabe? Leonardo, vamos achar um daimon, né? Vamos achar uma episteme na própria gênese. Na verdade, um termo em alemão, né? Sim, não se pode filosofar não ser em alemão. Estou Caetano Veloso. E nós estamos grego. Sabe? Nós estamos querendo. Grego, nós estamos querendo filosofar em Guarani aqui. Né? Então, assim, Paulo, o que me incomoda, sabe? Mas aí é a nossa divergência. Aí sim, aí nós mas não temos é um abismo aí. Não. Porque eu parto do seguinte pressuposto: a vida é vida porque há inteligência natural. Viu? Tá, não, tudo bem, mas tu vai dizer que tá um abismo entre nós, dizendo que é só uma questão de episteme e o conteúdo pragmático do que tu está propondo. Eu digo, é perfeitamente possível de ser caminhado. Mas de é que ela chegar... tem que ser refinada, eu acho. É isso que me incomoda, que eu proponho minhas intervenções aqui. E tu não sabe como me ajuda. É para inquietar essa coisa assim. Eu acho que fica bem mais tu enriquecedor. não imagina, eu penso muito sobre as divergências que eu e o Leonardo temos durante a semana. Mas não é divergências, não são pragmáticas, cara. Eu acho fantástico. Por exemplo, assim, o que a gente sabe daqui, tá aqui, ó, Paulo, uma coisa, né? Ó, tô arrepiado. Ui! Tá? Isso aí me incomoda durante a semana, que eu fico lá dizendo assim, cara, tu vê, ó, eu entendo, diz assim, não, eu compreendo, cara, o que me incomoda é episteme, é epistemológico apenas, sabe? Porque eu acho que se tu encerrar tudo naquilo ali, e eu acho que daí teria o grande esforço para mim, e a minha contribuição, e não pensei nisso, é só... Né? Eu digo, pai, eu vou tentar contribuir com esse pensamento, né, lealístico, né? Heptanimal. A palavra-chave é heptanimal. Etc. Tanto é, Paulo, que eu fui, por exemplo, voltei aos clássicos e vai lá em Aristóteles, as paixões. Sim. E os apetites estão justamente nos sentidos por Aristóteles. Né? E as paixões vão estar lá nos outros dois teus que tu coloca. Quer dizer, talvez lá, nós estamos 5 séculos antes de Cristo, né? O cara numa condição completamente diversa, enxergando o mundo, a natureza e as crenças e os mitos e uma série de coisas, mas também pensou essa racionalidade que tu tá... E que eu acho o seguinte, que não se avançou nisso em Aristóteles.
Então, os caras foram pegar mestrado, doutorado lá e tal, pegaram uma partezinha aqui, foram na ética, e talvez esqueceram esse ponto, que está dentro da ética, Nicômacos lá, bem específico. Quando o Platão nos dá o mundo sensível e o mundo das ideias, pois é genial isso aí. Propor isso aí para o mundo pensar, isso há 5 séculos antes de Cristo, gente. Eles estão discutindo que nós aqui estamos se debatendo aqui para... Né? Então um cidadão lá chamado Platão, então, tem o mundo dos sentidos e tem o mundo das ideias. E aí transita uma... Mas, Leonardo, se aquele exercício proposto por Kant ali na natureza dos juízos sintéticos a priori, talvez seja a questão chave disso. Eu digo isso pelo seguinte, porque quando nós começamos o nosso trabalho, ele estava fundamentado na leitura da introdução da crítica da razão pura. Sim. E eu me incomodava, não seguia adiante, porque eu ainda não conseguia entender qual a distinção sobre o problema dos juízos sintéticos e analíticos, especialmente o a priori, sintético a priori. E eu lembro perfeitamente um momento, porque como pensar e relacionar é um sistema orgânico, foi dia 26 de agosto de 2006, 7h40 da manhã, eu lembro inclusive o horário quando eu estava pensando sobre o assunto e eu digo, meu Deus do céu, uma coisa tão simples, tão evidente. Você não pegou bem, Meu Deus. Pois é, para ver como somos fruto Pra ver como a gente... Somos resultado da cultura. Exato. Então, retomando, sem o meu Deus no céu, né? Mas não, vamos lá, só para fazer já que ele se deitou em ti aqui, eu que me confesso, não sei se sou ateu, agnóstico e tal, ontem eu falando desse minha não crença a Deus, eu digo, mas juro por Deus, cara. Sou ateu, graças a Deus. Então eu lembro perfeitamente, 7h40 da manhã, quando eu me dei por conta, era uma coisa tão simples, porque na verdade a atividade de pensar é uma atividade orgânica. Sim. É um complexo, essa separação é apenas uma separação que se faz para constituir um sistema que possa ser apresentado de forma racional nos moldes que nós utilizamos para pensar. Mas quando eu constituí aquelas ligações orgânicas que me permitiram perceber no ambiente dos sentidos essa distinção, as coisas, me parece, começaram a ganhar clareza, relacionamentos. Então, assim, eu acho que é necessário tentar fazer esse esforço. E aí se consegue isso descobrindo a possibilidade de construir um sistema de conhecimentos que se constitui unicamente no ambiente das ideias, que não pega nenhum sentido, nenhuma sensação como referência ou como modelo. É um sistema completamente sintético, onde residiria a nossa rainha chamada metafísica, né? Quer ver outro ponto que eu acho... Mas a metafísica pura, absolutamente pura. Né? O que tu nos propõe, eu quero deixar claro que não discordo nem nada, e daí entra um pouquinho da minha veia da área jornalística e tal, para fazer essas, né, que a gente faz esse procedimento. Eu não acho que caberia aqui o homem, a gente falar o homem que age, o homem que sente. Eu não acho que a palavra o homem possa definir esse estudo que está sendo feito. Para mim aqui é o sujeito. Sujeito, Nietzscheano. Então, para ver como é epistemológica. Então, me incomoda diz o homem que sente, o homem que age. O homem é moral. O homem é moral. O homem é uma construção moral. Entende? É isso que me incomoda, entende? Não é o que o Paulo está dizendo que o homem que sente. Ok, dá para seguir nesse caminho, perfeito, acho que é uma boa, vamos lá. Né? E é possível sair caldo bom aqui desse negócio. Mas para mim não é o homem. O homem me incomoda. Eu acho que o homem não responde. Né? Porque o homem é um coletivo. E é aquilo que eu digo, a contribuição nietzschiana para o mundo, né, da filosofia. Existe um sujeito, existe um indivíduo. Então um sujeito, um indivíduo que age, que pensa, que... Né? Então, só nisso. Mas eu aí tá ainda ao vivo, o Paulo me acusa e eu concordo com ele. É epistemológica. A relação do fenômeno vibratório é imediata, né? Pode ser que o fenômeno que causou tenha que ser levado em consideração, mas há uma relação imediata entre o homem e os fenômenos. Então, esses são os primeiros elementos constitutivos do sistema de inteligência que o homem utiliza para ordenar os seus sentidos, as sensações orgânicas. Porque elas são imediatas e elas se relacionam organicamente com o homem. Estas 4 relações orgânicas, elas se relacionam com outras 2, que são internas ao ser humano. Não sei como isso ocorre, quais são os processos que são necessários para que isso seja possível, mas é possível perceber no homem 2 grandes comandos da natureza, que são
o comando imediato que ele deve sobreviver a qualquer custo, e um segundo comando que diz que ele deve, então, se reproduzir permanentemente. O homem se reproduzir no sentido orgânico. As células humanas estão permanentemente se reproduzindo, tanto que se esses processos cessam, o homem morre, né? Então ele tem um comando de sobrevivência e reprodução que são endógenos. E que no plano daquilo que o homem utiliza para ordenar, então, um sistema de relacionamentos baseado nas sensações, o homem percebe a existência racionalmente, então, dessas sensações através das sensações de prazer e dor, que poderiam, de uma forma ou outra, estar vinculadas, então, com esses comandos orgânicos que asseguram a existência da vida humana. Então, essas duas relações endógenas, com essas 4 exógenas, que são imediatas, constituem o primeiro acervo de informações do homem que serve para compor, então, aquilo que nós chamamos de experiências. Esse conjunto de experiências, então, agora eles passam a ser ordenados com auxílio de um outro sentido, que esse sim precisa ser interpretado, porque ele é extremamente complexo, que é o sentido da visão. Na medida em que o homem recebe sensações orgânicas, ele, de outro lado, ele consegue pôr em ordem sensações que não são tipicamente orgânicas, que são as sensações transmitidas através da retina, que são as informações visuais. Como funciona o sentido da visão? O sentido da visão ele funciona através de um processo lógico de ordenação de diferentes tamanhos de ondas de luz, que a retina capta e que de uma forma orgânica, então, a partir da captação, ela transmite ao cérebro, e que a partir das experiências que acumulou, saber que no dia seguinte o sol vai nascer. Então, aquilo que nós chamamos de conhecimento, na verdade, é um conjunto de experiências que nós acumulamos na nossa experiência e que serve de referência para que possamos pensar. Bom, de maneira assim bem simplificada, obviamente que seria necessário, quem sabe, fazer outras considerações, mas para pelo menos dar o pontapé inicial para essa nossa reunião de hoje, né? O que nós temos, então, agora que levar em consideração se nós chegarmos, então, e me parece que é possível, depois dessas 300 reuniões, pelo menos, chegar a um acordo a respeito disso, né? De que nós aprendemos com as experiências e que esse conjunto de experiências que incide sobre a sensibilidade humana, que causam sensações ao homem, fazem parte do acervo, então, de referências que o homem utiliza na medida em que ordena para pensar sobre o mundo em que vive. Então, acho que se nós podemos concordar com esse ponto de partida, a primeira pergunta que tem que ser colocada, então, em ordem aqui é a seguinte. Primeiro, se o homem pensa o mundo da natureza a partir das sensações, e se o homem, no mundo da natureza, quando eu falo mundo da natureza, eu estou falando uma redundância, mas é bom para, pelo menos, deixar claro esse assunto que eu estou tentando colocar. Quando o homem fala sobre a natureza, e ele fala, então, quando o homem organiza o sistema de inteligência orientada pelas sensações que se dão com a natureza, a partir dos fenômenos que a natureza, então, lhe causa, a primeira questão que tem que ser colocada em ordem é a seguinte: o homem se encontra num determinado ponto deste mundo da natureza e os fenômenos se encontram em um outro ponto. E que é preciso levar em consideração como esses processos ocorrem. Porque as relações do homem com a natureza, elas se dão em momentos distintos. Você veja o seguinte: quando o homem faz uso das sensações tato, olfato, gosto, audição e olfato, quando ele faz uso dessas 4 sensações que são orgânicas, as relações dele com a natureza são relações imediatas. É necessário que o fenômeno, com exceção da audição, né, mas nós estamos iniciando novamente, e já a caminho acho que 300 e não sei quantas reuniões, doutor Pedro Osório. Ou seja, nós estamos, então, há um bom tempo, praticamente repetindo o que já se tornou quase que um ritual, né? O que é esse ritual que nós praticamos aqui? O nosso ritual é inventariar as nossas ideias para tentarmos examinar se foi possível avançar no curso da semana anterior sobre aquilo que nos perturba desde a primeira vez em que viemos aqui, que é tentar compreender como funcionam os mecanismos que nos permitem, inclusive, estar fazendo o que estamos fazendo aqui, que é filosofar, né?
que se o propósito nosso é investigar a respeito das nossas competências, nada melhor do que fazer um inventário do que nós temos à disposição, então, para que isso seja feito e para que o objetivo que traçamos, então, seja possível. E talvez a primeira questão que tem nos perturbado aqui diga respeito à capacidade que nós temos de pensar sobre esses problemas. Porque na medida em que nós estamos tentando entender a habilidade que está sendo colocada em ação aqui é a habilidade do pensar. Então, se nós temos uma habilidade que nos permite pensar, a primeira pergunta que nós estamos tentando buscar destas nossas dúvidas, então, é o que é preciso para que essa atividade possa ser exercida, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos aqui, e eu acho que aí talvez esteja a maior dificuldade de todos, nós temos aqui, então, como instrumental agora dessa investigação, a primeira coisa é que nós temos já formado uma capacidade de pensar. Essa capacidade de pensar, ela foi formada quando? Desde o momento em que, a partir da transmissão desses diferentes tamanhos de ondas de luz no cérebro, ele ordena em diferentes regiões, e da ordenações em diferentes visões, ele põe em ordem aquilo que nós chamamos de forma do mundo, né? A forma exterior do mundo que o homem percebe pela visão. Só que estas informações visuais que o homem recebe, neste complexo orgânico, que tem a retina como intermediária, elas precisam de escalas que nós não temos ainda como medir corretamente, porque como todo o universo se move, né? E como a luz utiliza-se de certos recursos da física para estabelecer relações, tem-se lá que a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Mas só para nós levarmos em consideração, então, o exemplo das estrelas, a informação visual que a retina recebe sobre a existência das estrelas e o homem, ela tem uma escala de tempo, né, que nós podemos chamar, em algumas delas, em milhões de anos. A estrela polar está a 230 anos. Então, a informação visual que eu recebo da existência da estrela polar é uma informação visual que partiu de lá em 1780. Ou seja, para que eu tenha a informação visual da estrela polar de hoje, eu teria que viver mais 230 anos. Então, sob o ponto de vista do universo que nos é exterior, sob o ponto de vista daquilo que nós temos então como entendimento de planeta e de parte do universo do qual fazemos parte, nós precisamos de escalas fantásticas e que jamais telescópio algum vai conseguir reproduzir, porque na verdade o movimento todo, o universo todo estando em movimento, esses movimentos sendo disformes, nós sequer podemos ter certeza de qual a origem dessa fonte luminosa em função dessa complexidade de movimentos que sequer dominamos e que Einstein ali na teoria da relatividade levou para a física e fez a revolução que fez, né? Talvez ainda não completa, né? Porque a filosofia não entendeu as ideias de Einstein. Ela foi compreendida pela física, né? E talvez nem na totalidade ainda. Mas o que eu gostaria de dizer para todos, então, para dar início a essa nossa primeira fase da reunião é isso. Se é possível, então, concluir alguma coisa a respeito das nossas discussões aqui sobre a capacidade de pensar, é possível afirmar, então, que pensar é relacionar. Pensar é relacionar, e na medida em que nós constituímos um sistema de relacionamentos, então, teve início a nossa existência. Todos nós aqui somos resultados de um conjunto de experiências que compõem aquilo que somos. E este conjunto de experiências que compõem aquilo que somos é o que constitui, então, a capacidade de pensar que nós utilizamos hoje. E essa capacidade que nós utilizamos hoje, então, ela se defronta com algumas dificuldades que precisam ser ordenadas para que possamos tentar entender como ela funciona. A primeira delas, que essa capacidade, então, de pensar, nossa, foi orientada pela natureza. O ser humano, com essa sua aptidão natural de pensar, ele estabeleceu um conjunto de relações com a natureza, e desse conjunto de relações que ele estabeleceu com a natureza, ele aprendeu a pensar fazendo uso dessas relações. E como isso ocorre? Esse homem que pensa é também, e ele percebe já imediatamente quando começa a refletir a respeito da capacidade de pensar,
é um homem que sente. E o homem que sente, então, utiliza as sensações que a natureza lhe provoca para, ordenando essas sensações, servirem de referência na sua atividade de pensar. Então o homem percebe que o sol nasce um dia num determinado ponto. No dia seguinte ele descobre que o sol voltou a nascer naquele ponto. E com o conjunto das experiências que ele vai acumulando, das sensações que recebe, que são as sensações luminosas desse astro rei, né? Ele percebe então que a natureza, em certo sentido e de certa forma, em certas circunstâncias, tende a repetir-se. E desse conjunto de repetições, então, ele começa a construir um ambiente que ele passa a utilizar, então, como referências, né? Para, então, agora, não mais ter que esperar o dia seguinte para o sol nascer para ter certeza que o sol nasce,